Olá, esse vídeo é para você que trabalha ou quer trabalhar orientando outras pessoas a acessarem os benefícios previdenciários, mas mais especificamente o benefício de prestação continuada. Uma pergunta que eu recebo com frequência é se qualquer pessoa pode orientar outras pessoas a como conseguir os benefícios do INSS. Depende. Você é uma pessoa comprometida realmente em garantir um direito? Você tem consciência da importância de um benefício como o BPC na vida das pessoas? Está disposto, está disposta a se manter sempre atualizado? Porque o BPC é um benefício que sofre constantemente com modificações, e essas modificações impactam diretamente a vida de outras pessoas. Então não é só um benefício, são vidas que estão em jogo. Então fiz um vídeo aqui para vocês verem quantas mudanças o BPC passou nos últimos tempos, e não basta você só se prontificar a dizer que você orienta com relação ao LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada. Importante só relembrar que LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica da Assistência Social, e o benefício é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então agora é muito comum, por onde a gente passa tem uma placa na porta dizendo eu oriento LOAS, vem aqui para conseguir o seu LOAS, né? Então, nada contra, não é proibido, mas temos que chamar essas pessoas à responsabilidade de se capacitar e se manter sempre atualizado. Tem muito conteúdo gratuito na internet, conteúdo de qualidade, então não há mais desculpa para você não se capacitar. Então, nesse vídeo aqui, eu fiz um apanhado das últimas alterações que o LOAS sofreu, o BPC sofreu. Caso você não saiba, são alterações recentes e super importantes que mudam, né, consideravelmente o processo de requerimento do benefício de prestação continuada. Então vamos a essas alterações. Lembrando que o BPC é um benefício que pertence à LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício da assistência, mas que é operacionalizado pelo INSS, que é uma autarquia, uma instituição responsável pela política de previdência. Então, para acessar o BPC, não é necessário ter contribuições, tá? Então, é um benefício que é da política de assistência, operacionalizado por uma instituição da Previdência, mas tem regras específicas. A pessoa não precisa contribuir para acessar o BPC, mas tem que cumprir os critérios que a lei determina. Então, nesse ano, eu vou trazer as últimas alterações recentes com relação a esse benefício, a Lei 14.176 de junho de 2021, muito importante a gente saber o que ela alterou. Eu vou trazer as principais modificações. Terão acesso ao BPC a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, a lei incluiu a palavra igual. Antes da lei, a renda tinha que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. E é uma palavra que faz total diferença. Por quê? Quando a renda era somente permitido inferior a 1/4, então se houvesse uma família com 4 pessoas e uma pessoa trabalhando com carteira assinada, por exemplo, uma renda de um salário mínimo por 4 pessoas dava exatamente igual a 1/4 do salário mínimo. Então, essa família estaria fora do perfil para o benefício por causa dessa renda. Quando a lei permite que seja igual a 1/4, o que isso significa? Um salário mínimo em uma casa com 4 pessoas não atrapalha mais essa família a conseguir o BPC caso tenha algum idoso ou alguma pessoa com deficiência, tá? Então, é uma palavra que nesse caso aí faz total diferença. Outra alteração que essa lei trouxe ao auxílio inclusão, não é uma novidade necessariamente, porque já estava previsto lá no artigo 94, tá, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a lei veio regulamentar e trazer alguns detalhes sobre esse benefício. Então, tem direito a esse benefício, o auxílio inclusão, a pessoa com deficiência moderada ou grave que receba o BPC e passe a exercer atividade com remuneração de até 2 salários mínimos. Então, atenção, é pré-requisito para o auxílio inclusão a pessoa estar recebendo o BPC, tá?
o seu valor corresponde a 50% do valor do benefício de prestação continuada, ou seja, o valor do auxílio inclusão é meio salário mínimo. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário ou a beneficiária autorizará a suspensão do BPC. Então, a pessoa recebe o BPC e vai ingressar no mercado de trabalho. Ela concorda que, a partir desse momento, ela vai abrir mão do BPC para ter direito ao auxílio inclusão. Então, a pessoa vai passar a exercer alguma atividade remunerada, que vai colocá-la na categoria de segurada obrigatória. Passou a assinar carteira, por exemplo, conseguiu um emprego de carteira assinada. É uma pessoa segurada obrigatória da Previdência. Então, ela abre mão do BPC e começa a trabalhar. Então, ela começa a trabalhar e pode continuar recebendo o auxílio inclusão, não mais o BPC. Tá? A gente sabe que o BPC e trabalho formal, acumular os dois não é permitido, tá? Mas o auxílio inclusão, sim, a pessoa pode trabalhar de carteira assinada ou trabalhar de forma autônoma e pagar o seu carnê e receber o auxílio inclusão, que tem esse valor de meio salário mínimo, tá? O INSS fica autorizado a adotar as seguintes medidas excepcionais. Então, uma informação importante que essa lei traz para a gente também são essas medidas excepcionais que, a princípio, irão até 31 de dezembro. A lei permite uma prorrogação, não diz até quando, mas, a princípio, até 31 de dezembro, que é a realização da avaliação social por meio de videoconferência. Então, esse processo já teve início no INSS, tá? No momento, como que isso está ocorrendo? Os usuários que optam por fazer a avaliação por videoconferência vão até uma agência do INSS adequada para esse processo de videoconferência, de avaliação por videoconferência, e alguma assistente social de forma remota vai realizar aquela videoconferência, aquela avaliação de forma remota, tá? Então, outra alteração também que está como medida excepcional é a possibilidade de um padrão médio da avaliação social. O que é isso? A pessoa realizou a perícia médica, por algum motivo não conseguiu realizar a avaliação social, o próprio sistema gera uma média automática para avaliação. A ideia dessa automação, né, é acelerar o processo de conclusão do requerimento do BPC. Então, a pessoa fez a perícia médica, não conseguiu fazer a avaliação, então o sistema pode gerar uma média automática para essa fase da avaliação não se tornar uma barreira na conclusão do requerimento. Temos que observar isso com bastante cuidado, tá? Porque pode acelerar a conclusão do requerimento, mas não quer dizer que isso vá acelerar o deferimento do requerimento, tá? Outra alteração importante foi a portaria número 36, de 11 de junho de 2021, que ela vai dispor sobre a expansão do portal de atendimento e o requerimento qualificado do BPC. Vou trazer só os pontos mais importantes dessa portaria, não dá para a gente ver tudo nesse vídeo, é um vídeo bem objetivo, só para você ter ideia de como as modificações ocorrem e quem trabalha nesse processo de garantia de direitos tem que ficar atento para isso. Tá? Então, os agendamentos não são mais realizados obedecendo aquela ordem que a gente conhecia, né? Primeiro, o requerimento, aí tem a análise administrativa, depois a avaliação social, depois a perícia médica. Essa portaria autoriza que os agendamentos sejam feitos de forma independente, tá? Não há mais a necessidade de seguir uma sequência pré-estabelecida. Então, os agendamentos podem ser realizados também pelo próprio requerente, tá? Em caso de insucesso, as avaliações poderão ser agendadas em um momento posterior ao detalhar o requerimento no meu INSS. Então, é um processo que dá mais autonomia para o requerente, mas também mais responsabilidade, tá? As marcações ficam por conta do requerente, acompanhar o andamento, as exigências, tá? Outra portaria importante, portaria número 14, de 7 de outubro de 2021, vai dispor sobre as regras e procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e revisão do BPC.
vai alterar a portaria conjunta número 3 de 2018 e traz também informações importantes no que diz respeito à dedução das despesas daqueles requerentes que têm a renda superior ao permitido, tá? Então, os gastos foram padronizados através de duas tabelas que estão nessa portaria. Uma estabelece os gastos que estão compreendidos nos medicamentos, consultas e tratamentos médicos, fraldas e alimentação especial. Observem que para cada categoria já tem o valor estipulado do que vai ser descontado da renda do requerente, tá? Então, medicamentos, R$ 40, consultas, 81, fralda, 89, alimentação especial, 109. Tá? Foi utilizada uma metodologia para chegar a esse valor e esses valores serão atualizados todos os anos. Tá? Tem uma outra tabela também nessa portaria que estabelece os gastos com o centro-dia. O usuário conseguiu comprovar que precisa e o SUAS não fornece. Conseguiu as comprovações? Vai ser deduzido da renda dele R$ 29. Bom, essa portaria também vai instituir uma outra modalidade de bloqueio do BPC. E é um ponto muito importante, gente. O bloqueio que a gente já conhecia é o bloqueio do valor do benefício, que tem o objetivo de notificar o beneficiário de algo que o INSS não conseguiu. Então, comunicou pelo meu INSS, enviou carta, e o usuário não se manifestou, não compareceu, então há um bloqueio nesse benefício para o usuário poder aparecer, né? Esse pode ser um dos motivos. O bloqueio do valor do benefício já estava previsto no artigo 19. O que a portaria traz é uma outra forma de bloqueio chamada de bloqueio cautelar. Então, o que é esse bloqueio cautelar? É um comando bancário que impossibilita temporariamente a movimentação do valor do benefício nos casos de risco iminente de prejuízo ao erário, decorrentes da evidenciação de elementos suficientes que indiquem a existência de irregularidade ou fraude na concessão ou manutenção. Traduzindo, houve uma suspeita de que aquele benefício foi concedido através de alguma fraude. Então, o benefício do usuário é bloqueado, tá? O INSS investigou, há indícios, o benefício já é bloqueado. Qual é o objetivo desse bloqueio? Proteger o erário, proteger o patrimônio público, o dinheiro público, em casos de possibilidade de irregularidade ou fraude na concessão ou manutenção do BPC. Bom, o prazo para defesa em processo de apuração de irregularidade, quem estabelece para a gente é o artigo 69 da Lei 8.213. Então, 30 dias no caso de usuário urbano, 60 dias para usuário rural, tá? Então, a pessoa tem o benefício bloqueado, né, de forma cautelar, porque houve algum indício de irregularidade, então o INSS se antecipa e já bloqueia esse benefício. A pessoa tem esse prazo para apresentar a defesa. Se não apresentar, o benefício é automaticamente suspenso e daí um tempo é cessado. Tá? No caso de bloqueio cautelar, o beneficiário não pode solicitar o desbloqueio do seu benefício. É necessário a apresentação da defesa. Quando é um bloqueio sem ser esse cautelar, o usuário pode solicitar a reativação do benefício, desbloqueio do benefício pelo meu INSS. Quando o bloqueio é cautelar, não basta essa pessoa simplesmente solicitar o desbloqueio. Ela tem que apresentar a defesa dentro do prazo. Se não apresentar a defesa, o benefício é suspenso. Tá? Será dada prioridade à tramitação de processo no qual tenha ocorrido o bloqueio cautelar, devendo a análise ser concluída no prazo de 30 dias, contado da data de apresentação da defesa pelo titular do benefício. Terminado esse prazo, o benefício será desbloqueado automaticamente, mesmo que o INSS não tenha concluído a análise. Então, gente, tem prazo para as duas partes. O benefício foi bloqueado, a pessoa vai lá, tem um prazo para apresentar a defesa. Vamos colocar 30 dias de prazo. Apresentou a defesa? Após essa apresentação da defesa, o INSS tem mais 30 dias para analisar essa defesa. Passou esse prazo, mesmo que o INSS não tenha feito a análise, o benefício vai ser desbloqueado.
para não penalizar esse usuário duas vezes, né? Já teve o benefício bloqueado, não pode continuar bloqueado porque o INSS não teve tempo de analisar a defesa. Então, o INSS também tem um prazo para essa análise, tá? Se não for feita a análise, o benefício vai ser desbloqueado de qualquer forma. Bom, gente, para vocês verem de forma rápida quantas alterações importantes, por isso que, voltando ao início do vídeo, qualquer pessoa pode trabalhar orientando o BPC? Sim, se essa pessoa estiver disposta a estar sempre se qualificando, tá? Eu tenho um curso que se chama Guia Descomplicado do Benefício de Prestação Continuada. É um curso super atualizado, essas portarias já estão lá, tem um e-book que a pessoa pode entrar e baixar, tem todas as aulas e dentro do curso tem os casos práticos para você ver na prática como que se orienta casos de BPC. Vamos dar uma olhada no curso. Então, aqui, gente, é o ambiente do curso, tá? O curso está na Hotmart, uma plataforma segura. Você já começa aqui, ó, tendo a opção de baixar o seu e-book. Aqui são todos os módulos do curso, ó, primeiros passos. É uma linguagem bem didática, bem acessível, tá? Aqui nesse módulo 4, Aprendendo a Orientar, se você observar, tem casos reais para você ver como que você aplica a lei que você está estudando, tá? Inclusive, tem um módulo aqui que eu coloquei em busca do benefício mais vantajoso, que eu dou algumas orientações sobre a legislação previdenciária, porque não adianta você focar só em BPC e desconhecer toda a legislação, porque quem vai dizer qual é o benefício mais adequado para aquela pessoa é você que conhece as legislações, tá? Então, é importante também ter noções de previdência, mesmo que você trabalhe orientando só BPC, tá? Então, esse daqui é o e-book. Ó, se você observar, é um e-book completo. Esse índice aqui é clicável, tá? Tem todas essas normas aí, eu coloquei em ordem cronológica, as normas mais importantes para o BPC, tá? Então, é um índice bem completo. Então, o e-book também é bem completo, tá? Tem o histórico de Seguridade Social, então todo o material que eu utilizo nas aulas está nesse e-book, tem material em PDF para ser baixado, tem casos práticos também para você ver como que aplicar a lei em cada caso é uma história, então você tem que ter uma escuta qualificada, conhecer a legislação para ver qual a melhor orientação para cada caso, porque em um caso só pode ter vários desdobramentos, várias orientações possíveis, tá, gente? Então, se qualificar é importante, não precisa ser com o meu curso, mas que seja com algum material de qualidade, conteúdo de qualidade, tem muita coisa gratuita e boa também na internet, então se capacite, você tem vidas nas suas mãos. Então, se você é profissional que trabalha nesse processo de garantia de direitos, são vidas que você pode impactar de forma muito positiva e realmente fazer diferença, tá? A gente se vê na próxima aula.